Voltando aí ao assunto do Líbano, né? Dando continuidade àquele pequeno estudo que nós fizemos a respeito das explosões, eu quero trazer mais algumas informações. Como eu disse na semana passada, né? O Líbano é muito importante em termos da história de Israel em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa explosão que praticamente destruiu Beirute, né? E a questão oficial, né? A versão oficial começa ela a ser refutada em muitos aspectos. Ainda não temos dados para afirmar, né? Qual realmente é a verdadeira causa, mas algumas coisas interessantes que eu quero trazer aqui para vocês. Então, meu interesse de trabalhar mais é para chamar a atenção do Líbano. E alguns sites aí de Israel e também da Rússia começam a aparecer, inclusive com filmagens a respeito que a explosão que trouxe muita destruição expôs uma galeria de túneis, né? Ali no porto de Beirute, né? Então vários túneis foram descobertos, né? O exército tem negado, mas vídeos já estão se espalhando aí pela internet, né? E não há como não fazer essa ligação. Então o exército nega, o Hezbollah. Então você vê essa ligação Hezbollah junto com o exército do Líbano, né? E nós sabemos ali que é um lugar de armazenamento de armas voltadas para a destruição de Israel. Há pouco tempo atrás, o Hezbollah falou que tinha mais de centenas de mísseis, alguns teleguiados, para ser lançados contra Israel. E surge aí algumas informações, né, que esses mísseis usam muito esse material que estava lá para fazer os explosivos, o nitrato de amônia. Então, estão dizendo aí que boa parte daquela grande produção, grande armazenamento de sulfato de amônio, né, era destinada a esses explosivos, né? E é interessante você saber que o presidente do Líbano, ele sabia dos perigos que tinha lá. O primeiro-ministro sabia, o Hezbollah sabia, inclusive a própria ONU sabia, e tinha relatórios. Então, por quê, né? É uma coisa para pensar, fica isso, né? Qual a relação que tem isso, que esses mísseis, né? Que o próprio Hezbollah anuncia que tem essa capacidade bélica para empreender uma guerra para destruição de Israel, né? Repetindo, né? Esse armazenamento que já teve anteriormente, né? Então fica esse pensamento, né? Fica essa reflexão que nós precisamos ter em relação a essa explosão, né? E esse questionamento. E esses túneis, né, eram para fazer ligações, né, com os depósitos de armas do Hezbollah? Não sabemos. E por que tanta quantidade? Era só para a agricultura, né? E por que armazenar justamente no porto? Então, que ficou provado que havia ligações, né? Havia uma rede de túneis, né, com ligações aí do porto com alguns outros lugares que hoje está sendo tentado, né, negar por parte das autoridades libanesas. Então fica esse alerta, vamos continuar prestando atenção no Líbano. Então, no xadrez dos últimos acontecimentos ali naquela região, né, Líbano e Israel tem que estar atentos, né? Temos que estarmos muito atentos, porque tem relação. O que vai acontecer no Líbano?
em relação a Israel, né? Quais são os passos, a movimentação. Então, preste atenção nessa formação de novo governo, né? Que nós podemos, né? Enxergar aí os últimos acontecimentos, fazer essa relação com o anticristo, né? E com a vinda do nosso Senhor Jesus.